vocês? Eu tô bem, espero que vocês também estejam todos bem. Estamos aqui prontos para mais uma semana de aula, mais um dia de aula, não é isso? Hoje a nossa aula é sobre língua portuguesa. Uma aula que vamos ter hoje é de revisão, né? Já completamos todo o nosso livro, já fizemos aquela parte das atividades complementares, não é isso? Então agora vamos dar continuidade à parte de revisão. Hoje eu separei para vocês 3 tópicos. Primeiro, uma interpretação de texto, porque na semana passada, quando eu passei aquela fábula dos 2 amigos, né, que estavam na floresta e veio o urso, e um amigo, conseguiu subir fácil na árvore, o outro subiu, mas caiu, e o urso queria, né, devorá-lo, aí ele se fingiu de morto, o outro ficou lá em cima, não desceu para ajudar. Então, aquela interpretação daquela fábula teve alguns erros, né? Alguns acertaram, outros erraram, teve uns que erraram e acertaram. É comum. Então, nós temos que trabalhar em cima da dificuldade de vocês. E eu tenho observado que vocês ainda têm um pouco de dificuldade de interpretação. Então, hoje nós vamos começar com uma interpretação de texto, uma nova fábula, que é a raposa e o corvo. Por quê? Porque nessa fábula, vocês irão copiar, tá bom? Essa fábula que já eu vou estar colocando, depois do vídeo, as fotos todas. Essas atividades eu coloco impressas, mas não é para vocês estarem imprimindo, é para vocês estarem copiando. Vocês estão na fase de copiar, de treinar a ortografia, tá? Inclusive hoje eu vou dar um ditado também para vocês, tá? Um ditado de frases. Então, esse primeiro exercício é sobre a raposa e o corvo, que é essa fábula. Aí, depois vem 2 atividades pedindo para que vocês tirem do texto a fala do personagem. E a gente sabe, quando a gente estudou sobre esses sinais de pontuação, que quando tem num texto que tem aquele travessão, indica que o personagem está falando, não é isso? Então, vocês terão que, através do travessão, observar para estar realizando essa atividade, tá bom? Porque aqui está falando. Você reparou que nessa fábula só a raposa fala, não é mesmo? Copie 2 falas da raposa. Não se esqueça de usar a pontuação do diálogo certo. Se tiver dúvida, volte ao texto. Qual é o sinal de pontuação do diálogo? Iniciando é um parágrafo. Depois pode ter uma exclamação, pode ter uma interrogação. Então é para copiar certinho. E aqui, e do jeito que eu vou colocar a foto. Escrevendo a primeira fala da raposa, depois a segunda fala da raposa, tá bom? Isso é para vocês estarem treinando, para vocês estarem sabendo aonde você encontra o diálogo dentro do texto. Tá legal? E essa é primeiro tópico, né? A primeira parte é a interpretação. Depois a gente vai estar relembrando sobre, olha, sílaba tônica, tá bom? A sílaba tônica, ela tem 3 classificações, não é isso? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, e isso também já foi matéria dada, estudada na nossa escola, não é isso? No nosso livro. A gente está só reforçando. A sílaba tônica, se a sílaba forte for a última sílaba, eu digo que essa palavra é uma palavra oxítona. Se a sílaba tônica, a sílaba forte, for a penúltima, eu digo que essa palavra, ela é uma palavra paroxítona. E se a sílaba tônica, a sílaba forte, estiver na antepenúltima, a gente diz que essa palavra é uma palavra proparoxítona. Lembrando, todas as proparoxítonas são acentuadas. Aqui, ó, dúvida, é só você dar uma olhadinha ou procurar no seu livro também, tá bom? Isso é só para estar relembrando a vocês. A gente começa a contar a sílaba do final da palavra, não do início. Se eu escrevi café, qual é o final da palavra? É o fé. Então, você começa contando última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima, tá bom? Dúvidas é só vocês darem uma olhadinha no livro de vocês. Então, esse é o nosso segundo tópico que vocês irão fazer os exercícios. Não vai precisar copiar. Essa daqui é só para vocês estarem relembrando, tá? E depois que falarmos de
a interpretação de texto, a gente já falou da sílaba tônica, nós vamos falar sobre verbo, tá bom? Que também é uma coisa que vocês ainda têm muitas dúvidas. Só para relembrar, o verbo é uma palavra que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, não é isso? Então tá. E o verbo também, ele pode estar no presente, no passado ou no futuro, que eu gosto de falar passado pretérito, né? Mas presente, passado e futuro. E o verbo também, ele pode estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Tudo isso que eu tô falando, nós já estudamos, eu só tô relembrando. Dúvidas é só vocês procurarem nas páginas do nosso livro, tá? E esse verbo também, ele pode fazer parte da primeira, da segunda ou da terceira pessoa do singular, quando se refere a uma pessoa ou a uma coisa. E ela pode estar também, o verbo pode estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do plural, que aí é quando você está se referindo a várias pessoas ou várias coisas, né? Então vamos lá. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular é o eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Depois vem primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, o nosso último exercício vai ser sobre verbo, tá bom? Vou botar para vocês agora as atividades que vocês terão que copiar a caneta. Por favor, meus lindos, minhas lindas, copiem a caneta e vocês irão responder a lápis. Bota força no lápis, porque a tia Flávia, quando for corrigir, a tia Flávia consegue entender, ainda mais língua portuguesa, que eu preciso estar corrigindo os erros de vocês, ortográficos, tá bom? E o nosso último exercício vai ser um ditado que eu vou colocar de frases, tá bom? A tia Flávia vai estar colocando agora as atividades para vocês estarem copiando no caderno de língua portuguesa. Não esqueça de fazer o cabeçalho, tá? Beijos. Tô com muita saudade de vocês.